Nós estamos estudando aí o livro de Atos, né? E é um livro muito interessante. E o tema dessa revista é 30 anos que mudaram a história da humanidade. E nós não temos nenhuma dúvida que foram 30 anos marcantes, 30 anos que nos trouxeram grandes lições, 30 anos que os apóstolos estavam ali nos ensinando sobre as suas doutrinas, aquilo que eles aprenderam com Jesus, as atitudes que nós deveríamos tomar, e muita coisa que foi acontecendo ao longo do livro de Atos, que trazem grandes e preciosas lições para a nossa vida. Semana passada nós estivemos estudando sobre a vida de Estevão, né? Estevão foi um diácono, um primeiro mártir, um caráter excepcional, alguém muito especial, e que a vida dele fez com que acontecesse algo impressionante na igreja. Aquilo que parecia uma vitória de Satanás, aquilo que parecia que Satanás estava derrotando a igreja, né, porque estava derrotando, matando um grande homem de Deus, e com aquilo ele achou que ele traria intimidação à igreja. Pelo contrário, né, aquele vento que veio sobre a igreja fez com que as sementes do evangelho se espalhassem de uma forma ainda maior, de uma forma mais intensa. E ao longo da história da igreja, nós temos visto isso. Quando acontece alguma perseguição à igreja, quando Satanás acha que vai vencer, né, a igreja, de repente, algo novo acontece, algo excepcional, a igreja se torna mais forte, a igreja se torna mais aguerrida e mais pura, porque os verdadeiros cristãos, eles ficam, permanecem, e aqueles que estavam ali só por acaso, por alguma outra motivação que não fosse Jesus, eles de repente saem da igreja, eles deixam de estar na igreja. Mas enfim, nós hoje vamos estar estudando sobre a vida de um outro diácono também, que foi Filipe. Filipe é de grande importância, e quando a gente olha a história de Filipe, nós vemos que até o capítulo 7 do livro de Atos, a igreja é totalmente judaica, voltada para os judeus. Jesus conversa com seus discípulos, que eram judeus, fala que eles seriam cheios do Espírito Santo no capítulo 2, que vocês estiveram aqui estudando, de forma maravilhosa aconteceu, Deus manda o Espírito Santo sobre a vida da igreja. Nós vemos o início ali do fervor da igreja, a amizade, a simpatia, a forma que eles pregavam o evangelho, tudo para os judeus. Ali estava falando para os judeus, o tempo todo, até o capítulo 7, quando vem a morte de Estevão. E aí começa como se fosse uma dobradiça, né? Como se fosse uma nova janela, através do capítulo 8, que conta a história de Filipe pregando para os samaritanos. É como se fosse uma nova janela que se abre, e Filipe começa a pregar para um povo que eram os samaritanos, que era uma mistura, né? Não eram judeus puros, e ali aquilo que Jesus Cristo diz para eles: vocês vão pregar o evangelho na Judéia, né, em Samaria e até os confins da terra. Começa a existir, porque aquilo que parecia uma derrota para a igreja, que era a morte de Estevão, começa a acontecer algo extraordinário, que é a pregação do evangelho ali em Samaria e até os confins da terra. E nós hoje vamos ficar um pouco mais em Samaria, vamos entender qual o propósito ali de Deus e falar um pouco aí sobre a vida de Filipe, né? E eu espero que você possa ficar assim encantado com a vida de Filipe, como todas as vezes que eu estudo, né,
essa vida, algo novo Deus fala ao meu coração nisso aí, né? Então, nós vamos estar indo aí para o capítulo 8, e nós vamos estar estudando um pouco aí sobre isso, né? Antes de nós entrarmos na história de Filipe, né, nós vemos aqui no finalzinho do capítulo 7, diz o seguinte: Saulo consentia na sua morte. Saulo consentiu na morte de Estevão, né? E os primeiros versículos diz o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então nós vemos aqui o início da perseguição, e Saulo, que consentiu na morte de Estevão, agora ele estava liderando essa perseguição. Saulo, o grande apóstolo Paulo, estava aqui assolando a igreja, entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres e colocava na cadeia. Então ele estava com ódio dos cristãos. Saulo estava perseguindo a igreja. Aqui nos diz que, exceto os apóstolos, toda a igreja estava sendo perseguida, né? Especialmente a igreja chamada helenista, né? Os judeus helenistas, porque os apóstolos eram judeus mesmos, né? E Estevão era helenista, Filipe era helenista também, era judeu, mas helenista, estava pregando, e ele, para os helenistas, os gregos de uma forma geral, né, os que tinham língua grega, e eles eram perseguidos, estavam sendo perseguidos aqui, especialmente o apóstolo Paulo, com os soldados que faziam parte ali do Sinédrio, que estavam ajudando na perseguição. E aí, Filipe, ele vai, a partir do versículo 4, ele vai para Samaria, né? E eu queria que nós estivéssemos lendo aqui, do versículo 4 ao versículo 11. Eu vou pedir para alguém ler, para economizar, por favor, Estelina, lê do 4 ao versículo 8, capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 11. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham chamado em alta voz, e em muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que ele era grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é o grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Até aí. Então nós vemos aqui o início de Filipe pregar em Samaria. Para a gente entender um pouco da grandiosidade do ato de Filipe, nós temos que entender quem eram os samaritanos. Os samaritanos, eles iniciaram o início para a gente entender a questão de Samaria, quando houve a divisão do reino, logo depois que Salomão morre, deixa seu filho Roboão reinando. Até Salomão o reino era unido. De repente Roboão pede conselho dos seus amigos, porque
o povo estava pedindo a diminuição dos impostos, que estava muito pesado, e seus amigos dizem que ele devia pesar ainda mais os impostos. E aquilo causou uma grande revolta, e Jeroboão, junto com 10 das tribos, eles formaram a nação, uma nova nação, a nação de Israel, né? Uma nação do norte, e chamou de Israel, porque toda a nação chamava Israel, mas essas 10 tribos foram. E 2 tribos, Judá e Benjamim, formaram a nação do sul. E eles começaram a governar independente. Houve a cisão. E nessa nação do norte, em função para que eles não fossem para a capital Jerusalém, a capital passou a ser Samaria. Então Samaria começa a se destacar ali, a cidade de Samaria, né? Começou a se destacar como a capital. Ali começa Samaria. Muitos anos depois, o reino do norte, ele é tomado pela Síria. A Síria toma o reino do norte e leva o reino do norte, a população cativa. Deixa ali na nação os pobres, as pessoas que não tinham muito destaque, e trazem povos de outras nações para colonizar aquela região. E ali houve uma mistura desses povos, do povo que ficou junto com os povos de outras nações. E esse povo passou a se chamar os samaritanos. E eles eram odiados pelos judeus. Por quê? Eles eram tidos como hereges, como uma mistura, como um povo que não fazia jus a ser chamado de povo de Deus, apesar que os samaritanos, eles também esperavam o Messias. Eles esperavam o Messias, porque foi propagado durante anos para eles que o Messias viria, e eles esperavam. Tanto é que quando Jesus Cristo, lá no capítulo 4 de João, ele conversa com a mulher samaritana, e ela dá a entender, e o povo, ela vai até aquela cidade e fala: olha, o Messias que nós esperávamos chegou, e eles vão até Jesus, boa parte ali dos samaritanos. Então nós vemos que era um povo que também esperava o Messias, apesar de não acreditar em muitas coisas, e eles tinham conceitos misturados. Eles adoravam a Deus, mas adoravam outros deuses também, e por isso eles causavam tanto ódio dos judeus puros, dos judeus realmente que acreditavam num só Deus e não se misturavam com outras religiões. E outra coisa que é importante em relação aí aos samaritanos, é que no século 4 a.C., eles constroem um templo no Monte Gerizim também, e aí começam a adorar no Monte Gerizim, e eles não acreditavam como os judeus em todo o Antigo Testamento, mas só no Pentateuco. Então eles anularam todo o Antigo Testamento, e eles acreditavam apenas no Pentateuco. Então, para os judeus, esse povo era um povo herege, que tinha abandonado parte da palavra de Deus, que não seguia Deus como deveria seguir, que não adorava a Deus no lugar que deveria ele ser adorado, que era em Jerusalém. Então, houve essa cisão. Por isso a importância de Filipe, que era um judeu, né, ter ido até lá em Samaria, e logo depois da perseguição, começa a perseguição, ele ia até naquele lugar pregar o evangelho. Então, nós vemos aí que ele quebrou todas as barreiras, barreira de raça, de religião, todas as barreiras para pregar o evangelho, não importa onde ele estivesse indo. Então, isso já traz uma grande lição para a gente, para nós que somos cristãos verdadeiros, que nós devemos ir e pregar o evangelho, como Jesus Cristo disse, a toda criatura, toda raça, todo povo, sem fazer distinção, sem olhar para a religião das pessoas, sem olhar as crenças que eles têm, e pregar Jesus Cristo que salva, Jesus Cristo que transforma, Jesus Cristo que faz a diferença
na vida das pessoas. É Jesus que faz a diferença. Então nós já aprendemos aqui com Filipe, os judeus jamais fariam isso em outros tempos, mas um Filipe cheio de Jesus, amoroso, fez como Jesus Cristo fez, deu exemplo. Muitas vezes Jesus deu exemplo de gente que se converteu e era samaritano, né? O caso da mulher samaritana, está escrito aí por João. O caso dos leprosos, 10 leprosos, que apenas um veio agradecer a bênção de ter sido curado, os outros 9 não vieram agradecer, que eram judeus, mas um veio agradecer pela cura que ele tinha recebido de Jesus Cristo. Então nós vemos como Jesus Cristo veio quebrando essas barreiras, e ele foi acusado de comer com pecadores, de se importar com as pessoas pobres, etc. Ali, da mesma forma, nós vemos um Filipe, que cheio do Espírito Santo, vai até Samaria, depois da perseguição, e começa a pregar para um povo que era odiado pelos judeus. Então, olha, o que Jesus Cristo faz no nosso coração. Nós passamos a amar as pessoas, por mais perdidas que elas são, por mais distantes que elas sejam daqueles conceitos que nós temos, nós acreditamos que Jesus Cristo pode alcançar. O amor de Jesus Cristo alcança a todos, alcança as pessoas nas suas religiões, nos seus conceitos, mesmo que pareçam ser tão falsos, mas o que importa é a gente pregar Jesus e pregar como Filipe estava pregando aqui. Então, interessante que nós vemos aqui no início, aqui, Filipe, ele desceu até Samaria, no versículo 5, e anunciava-lhes a Cristo. O interessante é que a nossa mensagem, o conteúdo da nossa mensagem, ela tem que ter Cristo. Sem Cristo, nós não tem nenhum sentido a mensagem sair do púlpito sem Cristo. Sem Cristo, ninguém tem a sua vida transformada. Nós temos visto pessoas hoje eloquentes, pessoas excelentes oradores, pastores de renome nacional e internacional, que têm pregado uma mensagem filosófica, uma mensagem humanística, mas que não falam daquilo que transforma as pessoas, que muda a história das pessoas, que é Cristo. Só Cristo muda a história das pessoas, só Cristo transforma, só Cristo muda os conceitos de povos, línguas, nações, tribos, só Cristo. Então o conteúdo da nossa mensagem tem que ser Cristo, tem que ser Cristo. Nós podemos falar da mudança de caráter, mas quem muda o caráter é Cristo. Quem transforma todas as coisas é Cristo. Nós podemos falar de muitos conceitos, podemos falar de coisas que são boas na vida, para a nossa vida, como alguns conceitos humanos, mas se eles não tiverem recheados de Cristo, não vão mudar a história das pessoas. Só Cristo muda, só Cristo transforma a nossa vida e transforma a história das nações. Não adianta a gente levar muitas vezes um caminhão, um navio de alimentos para uma nação que está pobre, se esse navio de alimentos não estiver com Cristo. Não muda a história, vai alimentar aquelas pessoas algum tempo, mas o que transforma a vida das pessoas é Cristo. Por isso que nós acreditamos, não adianta você tirar um mendigo da rua, dar roupa para ele, dar comida para ele, botar ele na escola, mas se não tiver Jesus, não há transformação. É Jesus que transforma as pessoas, e é assim que nós cremos, é a mensagem, o conteúdo, a essência da nossa mensagem tem que ser Cristo. Sem Cristo, nada. Filipe foi ali, naquela cidade, e ele foi só falando de
Jesus. Foi ali o tempo todo, as pessoas viam os sinais que ele operava em nome de Cristo. Nós fazemos sinais, nós podemos curar, nós podemos expulsar os demônios, nós podemos fazer tudo em Cristo. Sem Cristo, não podemos fazer coisa nenhuma. Foi isso que aconteceu com Filipe. Aqui o versículo 7 diz que os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Quem traz alegria ao coração do ser humano, que transforma situações, que cura, que expulsa, que liberta as famílias dos demônios, que transforma as vidas, é Cristo. É Jesus Cristo que muda a história. Sem Cristo não há pregação verdadeira do Evangelho. Então, nós precisamos ter esse entendimento que Filipe tinha no seu coração. Ele estava cheio de Cristo, ele estava cheio de Jesus, e ele só falava de Jesus, e ele só demonstrava o poder que havia em Jesus. Sem Jesus, nós não curamos enfermos, nós não expulsamos demônios, nós não pregamos o verdadeiro Evangelho, nada acontece sem Jesus Cristo, e nós precisamos ter esse entendimento. Uma região totalmente discriminada, mas que Jesus Cristo se importava com eles. Diga, irmão. Hã? Existem muitos demônios, existem muitos anjos e muitos demônios. Os demônios, eles não mudaram o número de demônios, eles não aumentam, não multiplicam. Eles foram expulsos do céu, porque eles se rebelaram junto com Lúcifer. 1/3 dos anjos do céu foram expulsos. A palavra de Deus nos diz isso. E eles estão por aí, vagando, buscando brecha para entrar na vida das pessoas, né? E algumas pessoas, elas recebem a possessão demoníaca, como havia aqui muitas pessoas que eram possessas demoníacas, e algumas pessoas são oprimidas, não recebem possessão, mas o demônio oprime, fica oprimindo, falando no ouvido, etc., e oprime as pessoas. Então, existe essa diferença de possessão e opressão. O demônio, os demônios, eles não podem entrar na casa que está cheia. Cheia de quem? De Jesus. Se eu entrego minha vida a Jesus Cristo, eles não podem me possuir. Eu sou de Jesus, não podem me possuir. Mas quem dá brecha, eles podem estar possuindo essas pessoas que não têm Jesus. Então nós temos que entender que tem demônios, eles estão por aí. Quem der brecha, né? E nós vemos aí pessoas que totalmente, quando a gente vê as falas, o jeito de agir, né? Totalmente possuídos por Satanás. Então nós temos essa clareza aí. Mas enfim, onde Jesus chega, ele traz libertação. Filipe chegou, onde Jesus chega, ele traz cura. Onde Jesus chega, ele traz alegria ao coração, porque as pessoas vão sendo salvas e elas são transformadas, e Jesus Cristo, ele traz alegria ao coração, apesar das circunstâncias. Olha a circunstância, esse pessoal, Filipe estava sendo perseguido, mas tinha alegria no seu coração, eles se alegravam de estar sendo perseguidos por causa de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui de forma bem clara, né, que Filipe chega aqui e traz esse evangelho que nós devemos levar para as pessoas, né? E aqui nós vemos, a partir do versículo 9, um homem chamado Simão, e ele praticava a magia, e ele iludia o povo de Samaria com a sua magia.
Ele fazia, aqui o texto nos diz que ele era um grande vulto ali, uma grande personagem que estava ali. O versículo 10 diz que esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Ele era chamado de um grande poder, ele fazia sinais ali. Fazia sinais por Deus? Ele fazia sinais por Deus? Não, ele não fazia sinais por Deus. Mostrando o quê? Que Satanás também tem poder. E ele tenta enganar as pessoas. Nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. Nem todo milagre que acontece na vida das pessoas é de Deus. Satanás, ele engana. Só que tudo que Satanás dá para as pessoas, ele quer algo em troca. E Deus dá sem querer nada em troca. Ele só quer o nosso coração. Só quer a nossa vida. Ele só quer nos dar salvação. Então nós vemos aqui que o texto nos diz que muitos aderiram a Simão porque ele iludia as pessoas com artes mágicas. Nós não sabemos o que ele fazia ali, mas ele enganava as pessoas e as pessoas aplaudiam ele e o seguiam. E eles tinham ali Simão como um grande homem. Eles achavam que ele era o poder de Deus. E aqui nos traz uma outra lição que nós precisamos estar atentos hoje. Porque nós vemos aqui, esse Simão, ele estava ali enganando as pessoas, como hoje tem muita gente se dizendo grande poder de Deus e enganando as pessoas também. Enganando, porque às vezes não tem caráter de Cristo. Enganando porque eles fazem como Simão, do seu poder para ganhar dinheiro, para iludir as pessoas. E aí nós temos que estar atentos para saber o que é de Deus e o que não é de Deus, porque quem é de Deus não faz do evangelho uma forma para ganhar dinheiro. A palavra de Deus nos diz que digno é o obreiro do seu salário, não diz que digno é o obreiro, para ganhar fortunas e iludir as pessoas com as suas artimanhas, às vezes com o seu poder de oratória, o seu poder de fazer iludir as pessoas. Outro dia vieram me falar mesmo que uma pessoa estava no programa de televisão e ele levou uma pessoa morta num lençol, dizendo que era uma pessoa morta num lençol e que ele ia ressuscitar aquela pessoa. Ele ia ressuscitar, entra num lençol, uma pessoa está morta e eu vou ressuscitar essa pessoa. E diz que orou lá e a pessoa saiu do lençol. Será que isso foi verdade? Será que em algum momento eu perguntei para essa pessoa que viu isso aí, ele exaltou o nome de Jesus? Não, ele chamou para si. Eu vou fazer uma coisa para vocês verem que eu sou poderoso, que eu tenho poder. Enganando muitas vezes as pessoas. Não, tem muita enganação. Isso aí é para roubar a nossa fé, porque nós acreditamos no poder de Deus, nós acreditamos no Jesus que cura, que liberta, que transforma, nós acreditamos no mesmo Jesus que Filipe pregava ali, e que estava encantando as pessoas e trazendo grande alegria. Nós acreditamos nesse Jesus que entra nas famílias e traz alegria, entra nas pessoas e transforma e traz alegria, e vai mudando a história das pessoas. Nós acreditamos nesse Jesus, só que tanta gente trazendo engano, ilusões, como Simão, que trouxe ilusões, estava trazendo ilusões ali para o povo, enganando o povo de Samaria.
e eles se encantavam com ele. Mas onde Jesus Cristo chega de verdade, ele transforma, e ele acaba com as ilusões, porque ele é a verdade, ele é a pureza, com ele não tem enganação, ele cura, e se ele não quiser curar, ele continua sendo Jesus da mesma forma. Nós cantamos isso e acreditamos, se ele cura, nós acreditamos no poder de Deus, que ele é capaz de curar as pessoas, mas se ele não curar, amém, porque ele é poderoso, ele é o Senhor. Acredito que muitas pessoas eram curadas ali, coxos e paralíticos, mas também outros continuaram coxos e paralíticos. Deus cura quem Ele quer, Deus faz o que Ele quer, porque o poder pertence a Deus. Então nós temos essa convicção no nosso coração. Aí, aqui no versículo 12 diz o seguinte: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, o próprio Filipe ficou extasiado com os milagres que aconteceram, e ele ficou ali perseguindo o tempo todo Filipe, vendo o que estava acontecendo, e ele mesmo abraçou, o próprio Simão abraçou a fé, o próprio Simão, ele abraçou a fé, e ficou ali atrás e vendo os grandes sinais que aconteceram, através da vida de Filipe, né? E aí aconteceu uma coisa interessante, que chama a nossa atenção, no versículo 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impunham as mãos, e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo-lhe: concedei-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Nós vemos aqui duas coisas importantíssimas e que nos leva a refletir também, são lições importantes. Primeiro, que Simão, que tinha sido batizado, que estava extasiado com os milagres, que estava ali, mas não tinha convertido ainda. Ele não tinha se convertido ainda. Por quê? Ele quer comprar o poder de Deus. Quando ele viu que Pedro e João desceram e punham a mão sobre as pessoas e elas eram batizadas com o Espírito Santo, eles tinham se convertido, os samaritanos, eles tinham sido batizados, mas ainda não tinham recebido o poder do Espírito Santo. E aqui nós vemos outra coisa interessante, o poder do Espírito Santo que desceu sobre os judeus, lá no Pentecostes, o poder do Espírito Santo que desce agora sobre os samaritanos. Depois nós vemos o poder de Deus descendo sobre os gentios, quando ele desce ali na casa de Cornélio, no capítulo 10, que nós vamos estudar mais à frente, capítulo 10, que ele desce ali sobre os gentios que estavam ali, mostrando que Deus veio para todos, e no capítulo 19, sobre os prosélitos, sobre pessoas que estavam afastadas, totalmente afastadas de Deus, e que são cheias do Espírito Santo também. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele vem e desce sobre todos os tipos de povos,
e ao batismo com o Espírito Santo sobre todos esses povos. E aí, nós vemos de forma clara nesse texto, que é um texto que mostra que há uma diferença entre o batismo de João e o batismo de fogo, o batismo do Espírito Santo, que vem sobre as pessoas. Ali, eram pessoas que tinham se convertido? Sim, mas ainda não eram batizadas com o Espírito Santo, não eram cheias do Espírito Santo ainda, como os apóstolos tinham sido cheios, e entre eles estavam ali, né, Filipe, Estevão e tantos outros discípulos de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, e aqui nós vemos uma outra coisa terrível, que é as pessoas como Simão, que estão dentro da igreja, extasiados com o que elas estão vendo na igreja, os milagres que acontecem, a alegria que há no meio do povo de Deus, mas ainda não se converteram verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Elas estão pelos benefícios que a igreja traz, os benefícios que Jesus Cristo traz para cada um de nós, mas elas não estão convertidas verdadeiramente, precisam de arrependimento dos seus pecados. Aqui, como Pedro falou, que ele deveria se arrepender dos seus pecados, porque ele era um homem iníquo ainda. No versículo 23 nós vemos, ele está em fel de amargura e laço de iniquidade. E Simão pede a Pedro no versículo 24, que rogue por ele, para que nada daquilo, das maldições, daquilo que Pedro profetiza sobre a vida dele, aconteça sobre a vida dele, porque Pedro fala com ele, se você não se arrepender, você vai morrer e vai para o inferno. Essa é a verdade, essa é a realidade. Então nós precisamos, muito mais do que estar na igreja, de sermos pessoas convertidas de verdade, e não estarmos pelos benefícios que o Evangelho trouxe na nossa vida, às vezes uma cura, às vezes um milagre que aconteceu. Nós temos que estar arrependidos dos nossos pecados, confessar Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, e ter Jesus sobre a nossa vida. Pastor, Oi. quando a pessoa batiza, ela se torna o templo do Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo começa a morar na vida da pessoa. Mas quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, o poder de fogo, o Espírito Santo, Deus passa a operar através da vida dela. Lhe dá autoridade para ela orar e ver os milagres acontecerem. A vida dela começa a ser transformada, né? Dia após dia, ela passa a deixar o velho homem para trás e ela segue querendo que haja mudança na vida dela. Ela começa a compreender realmente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e começa a agir com poder. Ela ora e vê os milagres acontecendo, é isso? Ora, ela entende que ela é cheia do Espírito Santo. Existe uma diferença, nós cremos dessa forma, né? Pela palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que o penhor da nossa salvação, ou seja, a garantia da nossa salvação, é o Espírito Santo. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, não foi o caso de Simão, que ele não entregou, ele estava extasiado, ele estava ali atrás de Filipe, tanto é que ele falou, me vende aí, eu pago para orar para as pessoas, elas ficarem cheias do Espírito Santo, para as coisas acontecerem. Não era o caso de Filipe, de Simão, que ele ainda não tinha se convertido de verdade, né? Então ele não tinha garantia do Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele mora no nosso coração. Eu entrego minha vida a Jesus Cristo, ele vem morar. Por isso que nós podemos falar assim, eu tenho certeza da salvação. Por que eu falo que eu tenho certeza da salvação? Porque o Espírito Santo está aqui dentro, ele me garante isso. E a palavra de Deus nos diz isso, que ele é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Agora, quando os discípulos, eles estavam, antes de receber o Pentecostes, eles já tinham o Espírito Santo, porque Jesus Cristo já tinha soprado o Espírito Santo sobre eles. Eles já tinham o Espírito Santo.
Então eles tinham a certeza da sua salvação através de Jesus Cristo. Só que ainda eles estavam com medo, escondidos, com medo de serem mortos, como Jesus Cristo tinha sido morto, crucificado ali e tudo mais. E aí é que acontece o que Jesus Cristo fala: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus, que é uma nova experiência que aconteceu lá no Pentecostes, aconteceu aqui em Samaria de novo, que os Pedro e João vêm e ora sobre eles, e eles são cheios do Espírito Santo. Aconteceu com Cornélio, que era um homem temente a Deus, mas quando Pedro vai até a casa de Cornélio e começa a orar por eles, a família dele toda é cheia do Espírito Santo. E nós vemos isso também lá no capítulo 19 de Atos, isso acontecendo. Então nós vemos que há uma experiência a mais, que tem que ser buscada por nós temos que buscar. Então, que não precisa ser assim, separada também, igual aqui, primeiro você precisa converter, você ter o Espírito Santo, depois você vai ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa pode se converter e imediatamente ser cheia do Espírito Santo, ter a mesma experiência. Mas aqui mostra de forma separada que eles já tinham Jesus, Filipe já tinha pregado, eles já tinham aceitado, eles eram batizados, mas faltava essa experiência que Simão quis comprar, de todo jeito. Não, eu quero comprar, e essa experiência não se compra. Ter Jesus não tem preço, né? O preço já foi pago lá na cruz do Calvário, basta eu receber. Simão creu, mas não se converteu. Simão, aquele creu, mas não se converteu. Não se converteu, ele ficou entusiasmado com aquilo, como muitas pessoas falam assim: fulano ficou na igreja 10 anos, agora está desviou, não sei o quê. Talvez ele nunca tenha se convertido, ele esteve aqui no nosso meio, usou dos benefícios, etc., mas o coração não tinha se convertido, porque se ele for convertido, ele vai voltar, um dia, em nome de Jesus. Fala, Sueli. Sim, por isso que o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito, dá a conotação de uma continuidade, eu tenho que continuar. Você vê que os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo no Pentecostes. No capítulo 4, quando eles estavam ali orando, o lugar onde eles estavam tremeu, e eles ficaram cheios do Espírito de novo, e saíram com ousadia pregando o Evangelho. É uma experiência contínua na nossa vida de ser cheio do Espírito Santo, tem que ser praticada. Exatamente. Você tem uma profissão, você fica 10 anos sem exercer, acabou. Você não vai saber mais nada, você vai esquecer aquilo lá. Toca um violão aí, né? Um tempo eu toquei na igreja, hoje se eu tocar 4 músicas, é muito. Por quê? Pedir a prática. Então você vai, se eu tivesse, tem que continuar, exatamente. O Espírito Santo é uma experiência que tem que ser buscada, contínua, é uma vida de oração, de consagração, de leitura da palavra, de pedir ao Espírito Santo que nos encha. É isso que nós temos que fazer. Então, aqui nós vemos de forma muito clara que um grupo que era cheio do Espírito Santo, que precisou ser cheio, que era convertido, mas não tinha ainda o Espírito Santo, e foi cheio do Espírito Santo quando Pedro e João chegaram ali, e alguém que estava no meio, mas não tinha se convertido ainda. Alguns historiadores, né, isso não está na Bíblia, acreditam que esse Simão, ele não se converteu. Alguns historiadores falam que eram da cidade de Samaria, e no século II, logo a seguir ali, que ele não se converteu, que ele foi um grande opositor de Pedro, o tempo todo perseguiu, e alguns até dizem que ele, para se dizer que ele era um grande homem, a morte dele foi o seguinte: ele pediu que os discípulos o enterrassem. Isso é história, hein? Não está na Bíblia não, gente, é história, que eles o enterrassem, e depois de 3 dias, eles poderiam tirá-lo, que ele estaria vivo.
está morto até hoje. Está morto até hoje, porque só Jesus Cristo, o que aconteceu? Ficou morto, né, 3 dias ali, a não ser Lázaro também, que foi Jesus que ressuscitou também. Então, são histórias contadas acerca de Simão. Talvez tenha se convertido, talvez não, talvez tenha se arrependido aqui, mas talvez ele continuou sendo um opositor do Evangelho e não tenha se convertido de verdade. São histórias que a gente ouve, lê nos livros, mas o que a Bíblia diz está aqui. Eu espero que ele tenha se convertido, que ele tenha mudado a sua história e que realmente esteja ao lado do Senhor Jesus nesse momento. Então nós vemos essas lições tão preciosas da pregação de Filipe em massa, mas a partir do versículo 26, nós começamos a ver a pregação de Filipe para um homem só, para o eunuco, para um homem que estava aqui. Eu queria que alguém começasse a ler a partir do versículo 26, o microfone está por aí? Pode ler. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentaram-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como a ovelha ao matadouro, e como o cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então nós vemos aqui, agora, uma evangelização conduzida pelo Espírito Santo, e nós aí precisamos pensar bem sobre isso, e pedir a orientação do Espírito Santo, que nos instrua como nós devemos evangelizar, onde nós devemos evangelizar. E aqui nós vemos de forma clara, ele estava ali em Samaria, a coisa fervendo, pregando o evangelho, pessoas se convertendo, batizando pessoas, o Espírito Santo enchendo aquele lugar. Então, automaticamente, poderia pensar, não, tem que ficar em Samaria, porque para continuar mantendo a igreja, mais pessoas se convertendo, e de repente Deus tira Filipe, lá de Samaria, onde a coisa estava fervendo, muitas pessoas se convertendo, e leva ele para deserto, e ele se encontra com um etíope, um eunuco, e aqui nós vemos mais uma quebra de barreiras, porque o eunuco para os judeus era tido como uma pessoa que não poderia entrar no templo para adorar a Deus.
Os eunucos não podiam, ou seja, as pessoas castradas, não podiam entrar no templo para adorar a Deus. Só que Jesus Cristo, ele veio para todos, né? Para todas as pessoas, e aí mostrando que ele deveria ir ali. E era um africano, provavelmente convertido ao judaísmo, etíope, e era um oficial da rainha Candace. Candace não é o nome de uma rainha, era um título dado às rainhas mães, né? E ela tinha poderes dados do seu filho, né, que era o rei, e ela tinha algumas pessoas que a ajudavam ali, e ele cuidava das finanças, era o tesoureiro da rainha, um homem importante, um homem que certamente levou o evangelho de Jesus Cristo lá para a Etiópia e pregou lá para a Etiópia, porque ele passou a conhecer a Jesus Cristo. Ele estava lendo o livro de Isaías, não estava entendendo nada. O que é isso? E Filipe, orientado pelo Espírito Santo, chega e pergunta: o que você está lendo? Ele: não estou entendendo. E Filipe: eu vou te explicar, e fala de Jesus Cristo ali. Então nós vemos assim, primeira coisa que a gente tem que pensar, a nossa pregação tem que ser onde Deus mandar, orientado pelo Espírito Santo. Nós temos que ser orientados pelo Espírito Santo, e não podemos perder as oportunidades de falar de Jesus. Não podemos perder as oportunidades. Nenhuma oportunidade que Deus nos dá de falar de Jesus, nenhuma brecha que é aberta. Eu vejo que Filipe... Estou falando aqui que ela foi Patrícia, lá na França, estava no café da manhã e tinha uma africana lá que falava português, uma mocinha. E a gente estava orando pelo café. Aí ela conversou com a gente, mas a gente não respondeu que a gente estava orando. Quando terminou, eu falei: a gente estava orando. Você sabe sobre Jesus? Aí eu falei de Jesus para ela, e falei com ela se ela queria que eu fizesse oração de convenção, que ela fosse lá no quarto, para eu fazer. Depois ela foi lá no meu quarto, né, Lili? E eu falei de Jesus para ela, eu orei a oração dele. Isso ele está falando da experiência agora na viagem, né, que ela encontrou com uma africana que falava português, e teve a oportunidade no café da manhã. Que bênção, né? E falou, e depois orou por ela, explicou o plano de salvação, e ela aceitou a oração. Que bênção. E espero em Deus que você encontre com ela no céu, uma coroinha, um galardãozinho seu aí, em nome de Jesus, né? Então, são as oportunidades que a gente às vezes tem e não pode perder de forma nenhuma. E que Filipe, orientado pelo Espírito Santo, porque ele vivia agora já orientado pelo Espírito Santo. Será que a gente acorda de manhã? O que a gente primeiro pensa? Será que a gente pensa em Deus, pede a Deus para nos dar a oportunidade de falar de Jesus, que Ele nos abençoe o nosso dia, que seja um dia realmente abençoado na sua presença? Será que a gente pede isso ou pede outras coisas, né? Me dá que eu ganhe dinheiro, que eu faça isso? Claro que temos que orar pelas nossas finanças também, tudo, mas Jesus Cristo, Ele tinha que ser, né, o centro da nossa vida, assim, o tempo todo, e a gente nunca perdeu uma oportunidade de falar de Jesus Cristo. Todos os locais, né, que a gente tem a oportunidade, a gente tem que falar de Jesus. Então, aquilo que está nas mãos da gente para fazer, a gente deve fazer, né? E são oportunidades únicas que Deus nos dá, e a gente tem que estar fazendo. E aí, ele fala para aquele eunuco de Jesus, e aquele eunuco sentiu o desejo de ser batizado. E ele pergunta para ele se tinha algum impedimento, e Filipe: não tem nenhum impedimento. Eles acham ali um local que, provavelmente um rio que está passando ali próximo, e ali Filipe batiza aquele eunuco, conhecedor que conheceu Jesus. Ele conhecia a palavra de Deus, porque ele estava lendo o livro de Isaías ali, ele sabia, mas ele não conhecia, não tinha a convicção que Jesus Cristo tinha já feito por ele. E ali Filipe expõe o evangelho, e ele entrega a sua vida a Jesus Cristo.
Então nós precisamos, não podemos de forma nenhuma perder as oportunidades, e não importa se é para uma multidão que nós estamos pregando, ou se é uma pessoa só. Se é uma pessoa. A palavra de Deus nos diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E nós não sabemos o que é essa alma que nós pregamos, né, uma vida só, o que pode fazer a diferença na vida de outros, e a vida daqueles outros de outros, e assim o Evangelho vai sendo propagado, né, para todos os lugares. Eu acho interessante que aqui, que Filipe estava tão centrado em fazer a obra de Deus, que logo depois que ele prega, batiza aquele eunuco, de repente ele é transladado para Azoto, para um outro local. Os milagres acontecendo na vida dele, ele é retirado daquele lugar do deserto e é lançado para outro local. Uma coisa extraordinária, os milagres que estavam acontecendo, porque ele estava ali sobre as ordens de Jesus Cristo. Ele entregou todo o seu ser, toda a sua vida para fazer a vontade, apenas a vontade de Jesus Cristo. Nós sabemos que depois ele sai pregando naquelas cidades próximas ali, e ele vem a morar no futuro em Cesareia. A palavra de Deus nos diz lá na frente que ele mora em Cesareia, e ele tinha 5 filhas profetisas, que ele tem um encontro lá na frente, no próprio livro de Atos, vocês vão ver isso mais à frente, que ele tem 5 filhas que profetizam, e ele passa a morar em Cesareia, pregando o Evangelho, e toda aquela região. Um grande evangelista. Era um diácono que não ficou apenas na sua função de diácono, não, servir as mesas. Não, ele foi um pregador do Evangelho, saiu pregando o Evangelho, se importando com as pessoas, falando para as pessoas. Não importava se era uma multidão ou se era apenas uma pessoa. Importava que ele não desperdiçava nenhuma oportunidade que Deus dava para ele estar pregando o Evangelho. Oi. Sim, que bom que você falou perante o juiz, né? Deu o testemunho, e é isso que nós temos que fazer mesmo, né? As oportunidades, e a oportunidade não é ser chato de forma nenhuma, né? Oportunidade, a pessoa está com problema, Jesus Cristo pode dar a solução para o seu problema, né? Está com enfermidade, está com um problema, você quer uma oração, a pessoa está com uma dificuldade, você quer que eu ore por você? Depois daquela oração, é uma porta aberta que você tem. Quantas vezes ele pode, em outros problemas, te pedir oração, e você ter a oportunidade de falar de Jesus de novo, né? Então, nós temos que procurar, em todos os momentos, né, estar cheios do Espírito Santo, não perder as oportunidades, termos cuidado com a nossa vida espiritual, não sermos aqui como Simão, né, que além de querer comprar o dom do Espírito Santo, ele vivia uma vida totalmente de misticismo, né, envolvido em artes mágicas e tudo mais. Nós não temos nenhuma arte mágica, nós falamos do poder de Deus que transforma as pessoas.
E em nós mesmos, nós não podemos nada, só em Jesus. Só em Jesus. Jesus Cristo tem que ser o centro. Jesus Cristo tem que ser a essência da nossa vida, tem que ser o tudo da nossa vida. Sem Jesus, não somos nada. E aqui, nós vemos que a perseguição que parecia que ia destruir a igreja do Senhor, né, foi como um vento levando a semente do Evangelho para outros locais. Que bênção a gente ter essa convicção. Nós temos visto, aqui no Brasil, não há tantas perseguições, assim, de forma clara, né? Mas em muitos países a notícia que a gente tem são exatamente essas, que onde o Evangelho está tendo perseguições e os cristãos estão sendo mortos, mas o Evangelho está frutificando, a semente está sendo regada com o sangue daqueles que têm morrido ali, por causa de Jesus Cristo, e muitas pessoas estão se convertendo, mesmo no meio, né, do islamismo, mesmo nos lugares onde as pessoas estão sendo perseguidas, porque Jesus Cristo é assim que Ele faz, onde Ele chega, Ele vai transformando, Ele vai fazendo coisas novas, como Ele fez ali, num lugar terrível, num lugar que havia uma mistura, né, que era no meio de Samaria, e dos samaritanos ali, e Jesus Cristo transformou toda aquela população, como Ele tem feito em tantos lugares, né? Que benção a gente ouvir notícias, né? O que Jesus Cristo está fazendo no mundo, através de tantas pessoas, e às vezes Deus chama uma pessoa para pregar aqui em grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, igrejas cheias, ou lugares como Governador Valadares, com igrejas com público, e às vezes Deus chama um missionário para ir lá na África e ficar anos e anos e anos e ganhar poucas pessoas que pareciam que eram poucas, mas que vão se tornar uma multidão no futuro, em função do sacrifício de uma pessoa que foi pregar o Evangelho. Quantos missionários a gente ouve as histórias dele, né? Nós vemos a história de Hudson Taylor, que pregou na China, ficou anos e anos pregando, e quando achou que tinha convertido muitas pessoas, veio o comunismo, perseguiu aquelas pessoas, e foram expulsos mais de 600 missionários da China que estavam pregando, foram expulsos, e hoje na China existem muitos milhões de pessoas convertidas ao Senhor Jesus Cristo, em função que um dia a palavra chegou ali, e quando eles acharam que tinha exterminado, tinha uma igreja perseguida, uma igreja subterrânea, que está aflorando e pregando o Evangelho naquele lugar, e assim em muitos outros países. Então que possamos importar, seja com a multidão, seja com uma única pessoa, pregue o Evangelho, fale do Evangelho, acredite no poder de Deus, que pode transformar todas as pessoas. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, e refletisse um pouco sobre a sua vida, sobre, especialmente, se o lugar onde você tem estado, onde Deus tem te colocado, você tem sido testemunho vivo de Jesus Cristo. Você tem orado pelas pessoas que necessitam, você tem falado do amor de Jesus. Essa é uma mensagem desafiadora para a gente. Muitos ficam com medo de serem perseguidos, de serem
massacrados, de serem humilhados. Filipe não ficou com medo de nada, ele só queria falar de Jesus. Ele só queria expressar Jesus onde ele estivesse. Será que temos feito isso? Expressado Jesus Cristo, levantado o nome de Jesus. Eu queria que nessa manhã fosse não só a manhã da gente saber sobre os samaritanos, sobre o evangelista Filipe, o diácono Filipe, sobre o que ele fez, mas uma manhã da gente parar para pensar e não perder nenhuma das oportunidades que Deus tem nos dado de falar do seu amor, de pensar que se não temos falado, às vezes é porque não estamos cheios do Espírito Santo, e procurar essa experiência de ser cheio do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, Te agradecemos pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra, de refletir sobre a Tua palavra, de ver coisas tão profundas, de ver, Senhor, que um Filipe tão decidido, um Filipe tão amoroso, um Filipe que queria obedecer a Jesus Cristo, expressou o Teu amor, e ver, Senhor, que às vezes nós estamos como Simão, só extasiados, vendo o poder de Deus, mas não temos experiências verdadeiras com Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, que seja quebrado todo o embaraço da nossa vida, todo o poder das trevas, que possamos, ó Deus, jamais deixar de ver as oportunidades e aproveitá-las e falar do Teu amor. Deus, em nome de Jesus Cristo, toma cada vida que está aqui nessa manhã, encha-nos com o Teu Espírito Santo, faz da gente, Senhor, pessoas capazes, Senhor, de expressar o Teu amor, capacitadas pelo Teu Espírito Santo. Deus, ajuda-nos, por misericórdia. Te peço isso na certeza que o Senhor está neste lugar, e que o Senhor está falando, não só para as nossas vidas agora, mas eu sei que tem muita gente, Senhor, que está na internet agora ouvindo, e que o Senhor possa estar tocando nesses corações, que haja desejo ardente de falar do Teu amor, desejo de expressar Jesus, que é tudo na nossa vida. Sem Jesus não somos nada, não temos esperança. Jesus é a nossa esperança, Jesus é tudo na nossa vida. Portanto, eu te peço a Tua bênção sobre cada vida aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe sua vida.